Tem um estudioso sobre assuntos policiais, que é professor da Universidade de Albany, nos Estados Unidos, chamado David Bailey. Não é a bebida, não queiram confundir com a bebida. Ele escreveu uma vez o seguinte: a manutenção da ordem é a função essencial do governo. Não apenas a própria legitimidade do governo é em grande parte determinada por sua capacidade de manter a ordem. Mas também a ordem funciona como critério para se determinar se existe ou não governo. Tanto conceitual quanto funcionalmente, governo e ordem andam juntos. Bom, perdeu-se a ordem, perdeu-se o governo. Ou perdeu-se o governo, foi-se a ordem. A gente já teve no Brasil, nos últimos 25 anos, mais de 300 paralisações de policiais militares e civis nos nossos estados todos. É um absurdo. A gente voltar um pouco no tempo, pouco mais do que isso, em 1980, oficiais da PM do Corpo de Bombeiros cercaram o Palácio da Guanabara, o governador Chagas Freitas, exigiram melhores salários, invadiram os jardins do palácio. Aí, conversa, aconteceu o quê? Aumento. Levaram o aumento na chantagem, no motim, na revolta. Inaceitável. É uma palavra que se poderia usar, só que foi aceito. Eles ganharam, levaram. Em 1997, o então governador de Minas Gerais, o pilantra do Mensalão, Eduardo Azeredo, negociou com PMs em greve e reajustou o salário de parte dos oficiais, não reajustou cabos, soldados e sargentos. Resultado, o Estado mergulhou numa crise, tiroteio, correria. Aí os soldados do Exército foram chamados. O Azeredo subiu a oferta para 20% para todo mundo. No final, deu 48% de aumento para todo mundo. Resultado, isso disparou uma onda de greves no Brasil inteiro. Nós não podemos chamar isso de greve, porque policial não pode fazer greve. Isso é motim, no mínimo. Resultado, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Alagoas, exército chamado para garantir a segurança. Na Paraíba, o governador pediu proteção, ficou desesperado. O governador pediu para ir embora. Ele se licenciou do cargo de medo, pânico. Divaldo Suragi. Pressionado por PM e policial civil. Tudo bem, os caras não estavam recebendo salário há meses. Aquela zona brasileira, uma baderna, uma desordem. O Exército assumiu o controle da Polícia Civil do Estado para tentar organizar um pouquinho. No Ceará, em 1997, 4 mil policiais inventaram de se amotinar. O Exército foi para as ruas a pedido do governador, o então governador Tasso Gereissati. Conflito que terminou com um tiro no comandante-geral da PM. O comandante-geral da PM tomou um tiro. Isso é o quê? Isso é uma várzea. O governo não cedeu, retomaram a ordem, mas, de novo, Mato Grosso do Sul, outros estados, Bahia em 2001, 11 dias de caos, que depois se repetiria no ano seguinte, saque, assassinato. O governador deu reajuste também. Ceará, 2011, o governador era um sujeito chamado Cid Gomes. Pressão, greve, revolta. O que aconteceu? Aumento. Então nós estamos numa situação, a que a gente está vendo agora, que ela é grave. E ela é grave porque ela é insuflada por lideranças como o ex-deputado Jair Bolsonaro, por exemplo, em 2017, que apoiou uma greve, um motim no Espírito Santo. Um absurdo. Pessoas ligadas a ele apoiando abertamente esse movimento. E esse movimento não é parado. Esse movimento continua. Resultado, a coisa vai indo, e a polícia resolveu que ela manda. A polícia militar e a polícia civil. Isso é inconcebível em qualquer lugar do mundo, essa baderna, em qualquer lugar do mundo civilizado. Atenção, 8ª economia do mundo, 9ª economia do mundo, quer fazer acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Quer entrar na OCDE. Quer entrar na OCDE, não entrar pelo cano, quer entrar pela OCDE. Eu não sei se dá para escrever cano com OCDE. Vai ver, dá. Mexe e sai cano, mas não quer entrar pelo cano.
E nós estamos entrando pelo cano, nós estamos fazendo uma baderna. Ordem e progresso, tem que ter ordem. Ordem é obrigação do governo. Não é um direito simplesmente das pessoas discutirem esse assunto. É uma obrigação do Estado. Não pode abrir mão da ordem. E nós estamos vendo a desordem. As cenas que a gente viu ontem no Ceará são um escárnio. Policiais abordando viaturas. E os policiais dentro da viatura saem da viatura, pegam sua mochilinha, os caras entram, os amotinados entram na viatura e vão pegando dezenas e dezenas e dezenas de viaturas para lá e para cá, fazendo essa manifestação, querendo aumento. Que conseguiram em Minas Gerais. Levaram um aumento em Minas Gerais que o governador cedeu, que não cedeu para o resto do funcionalismo. Minas Gerais não tem dinheiro para pagar a folha. E Minas Gerais foi lá e deu dinheiro para os militares, porque medinho. E aí tem motivo para ter medinho? Tem! Porque isso aqui virou uma zona. Pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, porque virou zona. No Ceará virou zona. Aí vai uma cena que é inacreditável, onde não dá pra gente falar se tem uma vítima. Um senador da República se comportando de uma maneira feito... Acho que nem Napoleão de Hospício faz o que ele fez. Porque Napoleão de Hospício, no mínimo, anda a cavalo, não sobe numa retroescavadeira, né? Não tinha retroescavadeira no tempo de Napoleão. Então, o máximo podia era um cavalo. O senador, que foi prefeito de Sobral, mas não é. Que foi governador do estado, mas não é mais. Que é senador, mas está licenciado. Se comportando como se fosse coronel. Na minha Sobral, não. Chega no aeroporto, sobe numa retroescavadeira, que não foi ele que pilotou. Ele fez uma... Como é que chama? Não é carreata. Como é que chama? Tratorata? Tratorata, pode ser. Né? Uhum. Foi indo em direção a um batalhão que estava ocupado, porque eu vou desocupar, eu sou dono dessa cidade. Como disse o Simão, ele foi de retro, né? Foi de retro. Vai de retro. Como os Gomes acho que mandam naquele lugar, numa atitude coronelesca, ele foi pra lá e pegou um megafone. Vê se Napoleão faria isso. Não tinha megafone, também a gente precisa... Mas veja se Napoleão faria isso. Pegar um megafone e falar, vocês têm 5 minutos para sair daqui. Imagina se tem cabimento um negócio desse. Vocês têm 5 minutos para sair. Aí o cara falou, quem é o senhor para falar que autoridade o senhor tem? Daí ele não falou assim, porque ele não era o Weintraub. Esteja preso. Uhum. Se fosse o Weintraub, falaria, esteja preso, né? Mas ele deu ordem de prisão. Tinha vários amotinados. Imagina que coisa de Napoleão. Aí ele chega lá, vocês têm 5 minutos. Aí os caras não saem. Ele pega uma retroescavadeira e joga em cima das pessoas. Se não tomasse o tiro, ele não teria matado alguém, talvez? Quantos ele não teria matado? Ele não teria passado por cima de alguém? Será que não teria morrido ninguém? Será que esse sujeito não teria se tornado um assassino? Ele foi parado com um tiro. Tem cabimento alguém apontar uma arma pro peito de um senador da República? Não foi tiro de alerta, que subiu e desceu. Você sabe que o tiro sobe na velocidade que sobe e desce. E se acertar o cocuruto de alguém, fura, mata. Uhum. Não foi isso. O sujeito apontou a arma pro peito. E acertou. Esse cara é bom de tiro. Ele não acertou... Se bem que foram vários tiros. Acertou um tiro, tá? Então saindo aí que foram 2, acertou um tiro. O tiro pegou perto do pulmão, não furou o pulmão. Sortudo, esse cara nasceu de novo. O fato é, esse sujeito foi pra cima deles e tomou tiro. Mais de um atirou. Mais de um. Pelo menos 3 atiraram contra ele. Atiraram contra um senador da República. Se isso não é uma desordem, um sujeito que é senador da República, que acha que vai resolver as coisas na mão, que autoridade tem? Qual é a confiança que esse camarada mostra no Estado? É a confiança que a gente tem no Estado, que hoje é comandado pelas milícias. Porque você tem que negociar com a milícia. Então não adianta confiar no Estado. O Cid Gomes mostrou que ele não confia no Estado. Cadê o Estado? O Estado não estava lá. Ou tinha policiais amotinados, ou tinha um senador amalucado. O Senado não estava lá, a polícia não estava lá. Estava um doido de um lado e doidos dos outros, amotinados, cometendo um crime, infringindo a Constituição. E ele atacando os caras com um trator. Aonde você vê uma cena dessa? Uma coisa é uma manifestação de fazendeiros com seus tratores, né, para protestar contra o preço do, sei lá, do milho, sei lá o que for. Outra coisa muito diferente é o que ele fez. Ele foi para cima dos caras. Ele estava disposto a parar aquele trator em que momento? Ele ia andar mais 12 centímetros, é isso? Não, vou andar mais 12 centímetros só. A cena do trator, antes do tiro, ele ia passar por cima daquela turma.
Saiam da frente que eu sou o Sidão. É um doido que foi pra cima dos caras. Ele podia matar alguém. Bom, condiz com o perfil das histórias da família dele que a gente escuta, condiz com o perfil de histórias do Ciro Gomes, que também não confia, não demonstra confiar no Estado, a ponto de, porque estava importunando, fazendo barulho na porta da casa dele, ele desce e vai brigar com os caras, em vez de chamar pra polícia. Chama a polícia! Chama a polícia, mas ele não confia na polícia. O Cid Gomes não chegou lá e falou: olha, eu gostaria de conversar com vocês, eu fui prefeito dessa cidade, eu fui governador do estado, enfrentei esse problema, eu sou senador da República, me recebam pra gente conversar, vamos resolver. Não, eu sou o Sidão, eu sou o bacana, isso aqui é minha terra, Sobral é minha. E foi pra cima. Bom, isso é um problema dele, certo? Esse problema passa, porque o tempo vai passando, ele vai ficando velho, e um dia ele morre, aí acaba. Mas e o Brasil? O que nós estamos construindo? Nós estamos construindo uma história que começa lá nos anos 80 e que vem vindo e que de 1997 para cá aconteceu 300 vezes, pelo menos, que é a polícia militar se sentindo no direito de fazer greve. Greve que foi apoiada pelo atual presidente da República no episódio de 2017. A Constituição Federal estabelece que não pode sindicalizar, não pode fazer greve. É proibido fazer greve. Não pode. Está escrito. É claro, não tem o que discutir. E a lei, tem lei dizendo que não pode. Tem lei federal, tem lei estadual. Tem tudo para dizer que não pode. E, no entanto, os caras fazem. E o que está acontecendo? Nada. Qual foi a declaração do ministro da Defesa sobre esse assunto? Qual foi a declaração do ministro da Justiça sobre esse assunto? Qual foi a declaração do governador do estado sobre esse assunto? Qual é a declaração do presidente da República sobre esse assunto? Como é que estão discutindo isso para proibir de vez que quer ser policial, não pode fazer greve? Agora, o policial tem que receber salário. Trabalhou março, recebe março. Não pode receber o salário de março em outubro. Não pode receber o 13º de 2018 em 2019. E ainda ser chamado de um sujeito que foi beneficiado porque os professores não receberam, ele recebeu antes dos professores, só que com um ano de atraso. O camarada corre risco de vida, o camarada, se pegarem ele com a credencial de polícia, ele vai ser assassinado pelos bandidos, é assassinado pelos bandidos, é perseguido por bandidos. Então ele tem que ter proteção. Qual é a proteção que o policial tem? Nenhuma. Nenhuma proteção. Nós estamos na barbárie. Os policiais saem feito aventureiros ou heróis, ou seja lá o que for, fazem coisas de aventureiro, fazem coisas de herói, mas cadê a estrutura do Estado amparando o trabalho do policial? Não tem. Cadê a estrutura do Estado dando condições para ele trabalhar direito? Não tem. Cadê a estrutura do Estado dando a ele salário em dia, segurança jurídica para trabalhar e que quando ele atira e mata um bandido, não vai em cana? Não tem. Então nós temos um problema sério nesse campo e, obviamente, como a gente está discutindo o assunto da greve do motim, a gente está condenando algo que é inconstitucional. Mas é inconstitucional também a forma irresponsável como o Estado está lidando com a segurança desse país. Basta ver os índices de homicídio, basta ver que parte da polícia organiza as milícias, parte da polícia é parte do PCC. O que nós estamos construindo com isso? O que adianta o Paulo Guedes falar que a gente está entrando para o primeiro mundo? O que adianta a gente falar sobre economia de mercado se a gente está nessa várzea na área de segurança? Se uma pessoa não pode sair de casa porque não pode confiar, não sabe se o policial que está abordando vai dar um tiro ou não vai dar um tiro. O policial não sabe também se ele vai tomar um tiro quando voltar para casa. Porque ele está na moto dele, foi comprar pão, resolve assaltar a padaria e ele morre. Então, o policial está ferrado, a sociedade está ferrada, nós estamos doentes nessa área. Eu queria repetir a frase do estudioso americano, que vive num lugar muito mais civilizado do que o nosso, infelizmente, mas a preocupação dele é: a manutenção da ordem é a função essencial do governo, não apenas a própria legitimidade do governo. A legitimidade do governo é em grande parte determinada por sua capacidade de manter a ordem, mas também a ordem funciona como critério para determinar se existe ou não governo. Nós não temos governo. Tanto conceitual quanto funcionalmente, governo e ordem andam juntas. Se nós não temos ordem, nós não temos governo. Não adianta ficar discutindo o que for. Aquilo que aconteceu ontem é a ausência do Estado. Não tem Estado nas comunidades,
não tem Estado e por isso a milícia vai para lá. Agora não tem Estado de um modo geral quando o assunto é segurança. Nós estamos brincando com fogo. Uma hora isso vai explodir de um jeito como quase explodiu em 97. Quase explodiu em 97. Isso pode virar uma bagunça. Imagina se essa turma agora resolve, armada, sair para as ruas e fazer uma revolta ao estilo dos caminhoneiros. E nós estamos fritos. Então, os governantes têm que se coçar. O Brasil está brincando com fogo e é arma de fogo. E o senador da República tomou um tiro de arma de fogo no peito. Alguém atirou no peito de um senador. E esse senador amalucado ia passar por cima numa retroescavadeira. Esse episódio ele é louco, graças ao bom pai. Ninguém morreu nessa história, né? Ainda bem, ninguém morreu nesse episódio. Razão pela qual a gente pode falar dele até rindo um pouco. Saiu barato. Mas por trás disso tem um caldo de cultura pronto para explodir e que pode nos custar muito caro, nacional e internacionalmente? Pode.